a brincadeira nasceu num bate-papo no WhatsApp a respeito da antena de pódio. Então a gente resolveu fazer um encontro e trocar ideias a respeito. Então a gente fez o workshop da Polifone. Deixa eu falar só um momento, se você já entrar direto no tema. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, apesar de termos poucas pessoas. Muitos se inscreveram, mas infelizmente não compareceram. E isso também pode ficar guardado até, né? Aquela que o pessoal vai chegar. Quem sabe o pessoal vai chegando durante o nosso bate-papo. É o que o José estava falando. E tem um grupinho, a gente começou a conversar. E dessa conversa a gente falou assim: vamos se reunir para a gente bater um papo sobre a antena Polifone, que é uma antena que eu já tinha tentado uma vez fazer a confecção dessa antena, só que o que eu esbarrei, pelo menos eu senti a dificuldade, foi na parte telescópica, que aqui no Brasil é difícil você achar antena telescópica com um tamanho muito grande, né? E aí eu estava batendo papo, você falou: pô, você pode fazer com um caninho, não sei o quê, então, pô, vamos bater um papo um dia? Ah, vamos. Quando a gente vai fazer? Vamos lá na Lab. Aí falei: não, abrir para o pessoal, quem quiser vir, bater um papo, trocar ideia, quem quiser fazer uma antena, a gente pode comprar em quantidade, dependendo do que for, sai mais barato, né? Ou mesmo uma própria telescópica, se realmente o pessoal quiser comprar, a gente compra e espera chegar, não sei quanto tempo demora, não sei tudo isso, para ver se compensa no nosso projeto final. Aí a gente veio hoje aqui, eu falei: quem vai ser o encarregado, o pai da criança? José Carlos. DY2JOS. Aí ele se prontificou a vir aqui, fez uma apresentaçãozinha pra gente, coisa simples, né? A gente tem também o próprio site, né? Do projeto, que não sei se alguém já pesquisou, do W3FF, do americano. Tem uns videozinhos também, se for necessário a gente coloca, tem algumas variantes, né, dessa própria antena, o pessoal que adaptou. E é muito legal, porque se a gente conseguir fazer, é um projeto bem simples. É uma de bolinha, que você usa esse tipo de caninho, né, CPVC, algumas lumininhas e um mastro, coisa assim, que também não é caro, por exemplo, para a gente conseguir. Então eu vou passar agora a palavra aqui para o José e a gente dá uma sequência aqui no nosso curso. Beleza, obrigado. Essa primeira parte acho que eu vou até pular, porque acho que todo mundo aqui conhece um pouco de ressonância, um pouco de... Não, pode pular, tem que pular. Tem que falar, vai, está gravando lá. Qual que é a melhor antena? A melhor antena é aquela que funciona, é aquela que atende às nossas expectativas. Quem tem espaço, quem tem condições, vai comprar uma senhora antena, a rainha das antenas, vai fazer a antena farm, como o Júlio de Castro, e quem tem cão casca com gato, coloca na bolinha de fio lá e está saindo, consegue os mesmos contatos, consegue falar com o pessoal. Então a melhor antena é aquela que funciona, aquela que atende os nossos anseios. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E falar um pouquinho de ressonância, que é o princípio do funcionamento da antena. Ressonância, o que é? Eu vou citar dois exemplos. Um seria a corda do violão, né? Nós temos as 6 cordas, e a primeira corda, se nós apertarmos na quinta casa, ela é a mesma frequência da quinta corda. Então, se eu tocar a sexta corda, a quinta corda vai vibrar sozinha, porque elas estão sintonizadas na mesma frequência. E ressonância é como seria um balanço de criança. Quando a gente era moleque, quando você estava no balancinho ali, balançava, cada vez que a gente comia a perna, ou ficava perto, no momento correto, a gente ia ganhando impulso, cada vez mais forte, e não precisava ninguém empurrar a gente. Então nós estávamos entrando em ressonância com o sistema de tempo. E a antena funciona mais ou menos no mesmo princípio. Aqui, só para a gente saber, para conhecimento, né, todos os corpos têm uma frequência natural. Todos os corpos. Se eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui, um laserzinho, ele tem uma frequência natural dele, que é regido por essa fórmula aqui. 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de módulo de elasticidade sobre a massa. Tá? Então, isso é muito usado em engenharia civil. Nas pontes, os concretos,
Para quê? Para que o vento, a frequência do vento, a frequência de passagem de caminhões não entre em ressonância na ponta, ela não comece a oscilar até um ponto de ruptura, por exemplo. Então, o engenheiro vai trabalhar aqui na massa, aumentando, diminuindo, mudando a frequência natural da ponte. E aqui para a gente calcular o comprimento de onda de uma dipolo, que nada mais é do que dividir a velocidade da luz pela frequência. A gente considera ali 300 km por segundo sobre a frequência. E a velocidade da luz mesmo é 299,792,5. A gente não precisa chegar exatamente nesse ponto. A gente pode usar aqui uma formulazinha básica, 300 sobre 7,1, por exemplo, para 40 metros, 7.100 kHz, vai dar 42,25 metros. E com isso a gente tem o comprimento da dipolo. A gente usa um quarto de onda para cada lado, que dá meia onda da dipolo. E o pessoal que fizer alguns estudos sabe que a gente tem perda tanto nos fios, como no tubo de alumínio. Então existe uma redução da velocidade. Então normalmente dá por volta de 5% menor do cálculo. Tá? No meu prédio tem uma dipolo. Como que eu fiz? Calculei lá meia onda, botei em cima, não desprezei os 5%. Coloquei o que foi calculado e depois fui cortando as pontinhas até chegar na frequência. Porque você vai nos 5%, bota lá em cima, ficou curta, você vai aumentar o fio? Complicado. Então é mais fácil você ir cortando, fazendo o ajuste do comprimento, o ajuste fino. E aqui para a gente entender o que é meia onda, onda completa. Numa senoide, o início do zero, subindo ao máximo, voltando ao zero, indo ao mínimo e voltando ao zero novamente. Isso é uma onda completa. Meia onda, então, seria ou o semiciclo inferior ou o semiciclo superior. Então, daria aqui o comprimento de meio semiciclo. E no caso da dipolo, das dipolos, a gente tem um diagrama de radiação, nós temos a dipolo aqui, o máximo para cá e o máximo para cá. E uma dipolo de meia onda deve apresentar uma impedância entre 50 e 75 ohms, que vai depender da espessura do material que você está usando, da altura dela com relação ao plano terra, vários fatores. Então, ele coloca, quando você vai estacionar próximo do telhado, você pode estar mascarando essa estacionária em relação a luzes estacionárias. Então, o ideal é ou você abaixa a potência ou você coloca a antena. Ideal é pelo menos meia onda de altura. Bobinas de carga. Bobinas de carga elas servem para encurtamento da antena, que é o nosso caso da Vodpod. Você usa bobinas para você fazer um encurtamento físico. Claro, você tem perdas usando bobinas. Uma antena sem bobinas é muito melhor que uma antena com bobinas. Algumas exceções, por exemplo, são as antenas móveis, que têm encurtamento de até 5 vezes o seu comprimento, trabalha razoavelmente bem. É o conceito, né? Qual que é a melhor? É que cabe lá, é a que funciona. E está aí a nossa Vodpod. Versão comercial. Essa é a versão comercial. Com bobina de carga, o primeiro estágio e a anteninha telescópica no final. Bom, definição da linha de amadorismo. Animador é serviço de telecomunicações, nesse livro destinado ao remédio próprio, habilitação e investigações técnicas. Vamos guardar essas investigações técnicas aí, para casar bem para a gente, E qual é a amador durante o passeio, viagem? Eu tenho essa mania
Eu tenho essa mania, sai com a esposa, Começa a dar os bolos, dando em cima. E você é um no aplicativo do telefone, eu tenho aquelas coisas de dar. Puta, uma anteninha ali que ia ficar legal. Se eu pudesse montar a antena nesse local, como nós não faria? Não, ninguém pensa nisso. Ninguém pensa, né? E se a gente tivesse uma antena portátil, multibanda 10 a 40, na verdade, a monopólio vai de 2 a 40, modelos, ou 6 a 40, leve, pequena, boa performance, e que pudesse deixar sempre o porta-malas do carro sem tomar espaço. Claro, vou ao supermercado com a esposa, a menina está ali, estorbando, imagina, complicado, né? E no W3F tem solução. Olha, eu tive que cabe numa linha de mão menor que uma mochilinha. De qualquer ali, olha que beleza. Essa aí é menor ainda, cara, desse tamanho. Essa é menor ainda, né? Desse tamanho, fininha assim, se tomar o banco. Cara, ó, filé. Maravilha. Ela tem aqui 56 centímetros totalmente fechado, 5 metros estendida e QRP a 250 watts. Se é o grande empecilho, né? Tem muitas antenas portáteis que são QRP. E às vezes você fica mexendo. Tipo aquela loop magnética. Isso, uma leve são 5, 10 watts. Quer dizer, dizem até que é uma antena boa, mas para você fazer, vamos supor, um contato que nesse ponto, às vezes você está lá 50, 100 watts, não chega. Exatamente. E aí você dá uma instalação você tem que compensar a potência, às vezes. E na antena, né? A antena é melhor que a potência, porque senão você não escuta. A antena é tudo. Você pode ter rádio, pode não ter rádio, carro, não pegar mais antena. É o que muda. 1,5 kg, incluindo o cabo parcial, e a turbina 4,5 centímetros, e de 7 a 54 MHz contínuo, e até 6 metros de rádio. Maravilha. Antena de polo ou vertical, ou aí direcionada para os elementos e cortada com bobinas. Portátil, leve e fácil montagem, sem apartamentos. É um sonho, né? Sonho. E está lá, o mais Brasil que significa são os taxados altos impostos, as grandes dificuldades de importação, nem todos conseguem ter caminho. Alguns conseguem trazer as coisas, outros Não tem regulador internacional, não tem regulador. 6 meses para chegar inteiro. Você não dá nem ficar pelo caminho, né? Que nossos correios da aviação, o povo da aviação, joga tudo armado de qualquer jeito. Bom, aí nós chegamos quando o Walter falou, o Rubens e o Walter deram uma ideia do WhatsApp, no bate-papo que a gente estava vendo. Por que não confeccionar essa antena com materiais existentes no país? É possível? Cara, funciona? Vamos fazer. Foi aí que a gente marcou aqui o bate-papo, né? Para a gente trocar ideia e chegar Esse denominador nesse comum. denominador comum. E aí a gente volta aqui no nosso WhatsApp, temos treinamento próprio de aplicação e investigações técnicas. Acho que isso faz parte da área. Então vamos pesquisar, vamos atrás e vamos ver se é possível, vamos fazer. Né? E vamos analisar agora as partes componentes da antena. Ela é composta de tripé, mastro telescópio, cristais e a dipolo propriamente dita. O dipolo, o isolador central, primeira seção de tubos, turbinas e antenas telescópicas. O tripé é um tripé simples, não tem nada de especial. Que pode ser também até suprimido, pelo menos nesse vídeo que a gente viu lá. Vai chegar lá na frente dele. Vai falar? Vai. Aqui só mostrando os componentes da antena, o mastro telescópio. Aqui é os componentes originais da antena, né, da comercial. Com 2,9 metros de comprimento, os cristais 7,6 metros de comprimento, e aqui é de polo propriamente dita, né? É um T de PVC, que nós temos uma peça projetada. Mas acho que é muito legal, né? Deve ser interessante também, né? Esse plástico. É uma próxima industrial. Essa ABS? ABS não é nem rígido. Também é.
as bobinas e a antena telescópica. Esse aqui foi esse aqui é o deles. Esse é o T deles, né? É o T deles. Na verdade não é um T, né? É uma cruzeira. É uma cruzeira, né? Eles têm outra versão desse ventilador, que é nova, né? Tem várias versões. Primeira barra, Bernoulli, em 55 volts aproximadamente. A bobina, essa aqui é a bobina original, tem os tapezinhos aqui, uma galinha jacaré. Você vai ajustando na frequência que você quer. Você já tem mais ou menos umas cores, né? Que você pinta e tal, o já vem pronto, não sei. Você pode fazer uma marcação, já deixa Investigações técnicas. vai marcando. Não sei se na versão comercial eu já perguntei. Você já vem com a marcação mais ou menos próxima ali para você chegar. já tem a voltinha, se não me engano, ela faz dá uma alcinha ali para você vai fazer. Se não me engano é isso. Aí eu peguei uma foto do antena telescópica para qualquer só para a gente visualizar, né? E vamos agora ver componente por componente, como que a gente pode fazer as ideias dos materiais que a gente tem aqui disponíveis. Tripé. Tripé eu achei aqui para iluminação de estúdio com 2 metros de altura total, R$50 por cada livro. Só fazer um adendo aqui, pessoal. É um bate-papo. Então, no momento que vocês se sentirem confortáveis em falar alguma coisa sobre o tema, Por favor. chegou, Zé, tem isso, ó, o que você acha disso? Porque é um bate-papo, não é uma palestra. Ninguém sabe tudo, a gente está conversando para chegar no denominador comum. A direção já está montada. Se você puder fazer Pode, isso. né? Alguma coisa? Tem também para caixa acústica, que é um pouco mais reforçado. O cara com umas caixas de pesada assim, é um pouco mais reforçado, mais caro, um pouco mais caro, mas às vezes pode compensar dependendo do tipo de uso. Sim. Na altura que você vai levantar também, você pode iluminar um pouquinho. Exato. Você tem ideia de preço? Não tenho, não. Mas tem ali na nossa figueira, Baixa, né? gradas, ali, gradas. Separado tem bastante loja de som ali. Você acha? E ele também é tipo mercado público também, né? Não é. Aí, como todo amador gosta de qualidade, eu falei isso aí, né? Então, Você vai chegar agora no internet. Você vai ouvir para trás, cara. aqui, ó. Mas Aqui é uma ideia. aí é uma ideia legal também. Para até substituir o tripé, ou fazer uma forma de encaixar e até ficar mais alto. É legal, porque você monta sozinho. Mas você tem o mastro aqui, o extensor para rolo de pintura, com 3 metros de comprimento, R$20. Pois é, existem outras coisas. Eu vi outro dia, não sei se você vai chegar lá, não sei se tem. Mas um camarada colocou uma chapa de aço, soldou no cano e colocou o carro em cima. Eu ia falar desse caso aí, Sim. lá, então, tá vendo? Sim. E aí você vai lá e, pô, você se Não, vira. não precisa nem soltar, ele é manchada. Pois é. Já deu furo ali, já deu. Você solta ali um suporte, né? E põe ali. Você ainda tem o carro em cima ali, pronto, suporte. Não, a chave você já usa para você. Aproveita, pega, ainda dá uma cartilha de volta, né? Você está acampando, você vai carregar para montar barraca. Eu ia falar isso aí. Isso aí é uma ideia que teve na revista Antena lá pelos anos 70, mais ou menos. Mas assim, né? Você já sabe o lance, eu penso ali, você não está acabando, não precisa fazer nada. Aí o negócio fica bem legal. Qual é o termômetro desse maço que você chegou bem? Não cheguei a ver. Você está no próximo do cabo de vassoura. Polegar e meio, mais ou menos. Polegar de mexe bem mais. O grande problema que a gente tem que adaptar é a ponta dele, porque a ponta dele você tem que colocar para colocar o T na antena ou aquela cruzeta. Tem que fazer uma adaptação, aí você tem qual é a maneira. O que é legal, que esse sensor aqui tem uns aqui de 5 metros, 7 metros. Aí já sobe bem o preço, vai para 130 pau. Mas quanto custa o tripé lá da. Não, aquele tripé que vem na Oricone é opcional. Não, então, mas o uso da 2 pode é desse tamanho. Então, ele tem que buscar uma dica. Não, isso daí a gente consegue fazer. É que não tem problema. Quando ele está colapsado, quando ele está fechado, ele não vai ficar pequenininho, ele vai dar um metro ou 2, sei lá. Não, Metro e meio. metro e meio, pelo menos. Mas primeiro o quê? Não. Você for um carro,
chegar nesse. Uma altura até boa, né? Só que eu não sei em termos de vai ser muito flexível. Tem aquelas antenas, aquelas varas de pesca de praia, que ela é bem. Você vai aumentando, tá? Ela é bem grossa, bem. Você pode tirar as pontas de cima, fica só com aquela outra parte, e aí você andar. Eu sabia se o peso não vai compactar para descer tudo. Né? Porque como ela é. Ou você colocar uma coisinha, umas travinhas. Eu não sei se quando você fura, você não compromete a resistência e o sistema vai se encaixar, porque não gira, né? Então você vai achar o furo de novo. Entendeu? Não, uma coisa só para ele não descer. Então, não para você encher. Então, se você for o tubo, você está fragilizando ele. A trava de novo, se tira a trava, aí você recolhe. Aí depois, que ele falou, e aí? Quando você vai achar o furo, Ele vai estar. Você coloca ele para fora, põe a trava e ele desce, só isso. sim, mas ele gira. Ele gira, ele gira lá dentro. Não, mas você não precisa furar um tubo no outro, não precisa. Não precisa furar um tubo no outro. Embaixo. Você fala, ele Só que ele não descer. para ele descer, só isso. Depois que ele passou, Mas aí qual é o problema do peso? Será que ela não vai descer sozinha se... não, porque ela está apoiada aqui já. Sim, pois é. Ela já vai estar apoiada, ela já vai estar travada na própria antena. Aquele negócio é só para não O ser. problema é que eles estão falando, se der um vento, aquilo lá que eles giram dentro do outro, der um vento, ela vai ficar meio que, né? Talvez ela de motor que eu uso. É que a vara, talvez nesse termo talvez ela fique mais compacta, né? Você é um rolo das questões. Eu acho que esse aqui é uma solução muito boa, porque ele tem, acho que uma trava, né? É aquele negócio que é braço, né? Essa aberta ali, fecha ali, monta. Não sei se é uma experiente, e esse material que é essa vara, eu tenho essa vara, é própria ou é produtivo ou não? Não faz diferença, porque quando você usa os mastros, você pode usar um mastro de aço, de alumínio, de PVC. O mastro não interfere. Só um mastro. Agora eu cheguei a pensar até nesse cara aqui, como a própria ponta telescópica. Tem um de alumínio lá na firma, eu preciso pedir para ver se tem continuidade entre as sessões. Não entendi isso, você falou, não percebi. O sensor é de alumínio. Eu cheguei a pensar em usar o extensor ou uma ponta telescópica. Porque eu acho que talvez vai atrapalhar. Vai atrapalhar um pouco, não mais. É que ele corre dentro do outro, mas aquela união, ela é isolante. É um PVC, né? É um plástico. É um plástico. É isolante. Então, aquele você teria que fazer uma junção, Talvez. entendeu? Para que continuar funcionando. Senão você vai usar só até. Eu vou ver se dá uma medida na firma lá essa semana. Isso daí vem material, o cara que material de construção? É a loja de pintura. Tem até 5 metros, só que aí aumenta o preço. Ele falou. Eu não achei por 20, eu achei por 30 reais na internet. O de 5 metros já vai para 130, não sei se vai ter tanta diferença de 3 para 5 metros de altura, porque geralmente você vai colocar a antena lá e você afasta um pouco, né? Do lado dela. Não sei se. Não, mas não é isso. A questão é a altura mesmo. A altura do solo é super importante. Sim, mas aumenta. Dá uma diferença grande entre 3 e 5 metros? Tá. O ideal seria nem a onda da altura. Seriam múltiplos, né? É um quarto. Beleza, trabalhando 10 metros, tem 2 metros e meio de altura. Se você usar uma antena para 10 metros, 2 metros e meio, ok. Agora, se já passar lá para 40 metros, precisaria ser 10 metros. Então, não dá para 10. Lógico, não é inimigo do bom. Vamos no bom. Vamos no ok. 3,5 que é o que eu consigo. Justo e claro. Estacionária vai ficar mais crítica. Às vezes, continua no calculador. É o que a gente falou, tem que ver. Por isso que a gente está querendo fazer testes, né? E até conversado com o Michael Lima, ele tem a lei do pode, né? Até eu ver se ele podia trazer hoje aqui, ele não pode. Ele está agora já. Foi com o Michael. Chamaram para isso. Aí eu sei que. Então a gente pode fazer um teste, colocar
tentar se comparar, né? É que o ângulo de radiação das antenas, de acordo com a altura do solo, isso interfere tudo, às vezes perde, você não sabe, você está muito longe. Então, só uma perguntinha aqui de quem é leigo. Isso daí é um bloco, certo? O que impede, o que dificulta a ação de vem invertido? Vem invertido, você joga essa ponta muito perto do chão. Se você fizer V, é melhor do que vem invertido, porque a ponta fica para cima. Pois é, não, existe essa Só que dessa forma você muda a polarização da antena. Você sai da polarização horizontal para uma polarização intermediária, nem horizontal nem vertical. Você vai funcionar mais ou menos nas duas. Mais ou menos Uma antena que é o pessoal me enche o saco para fazer essa antena. Não, faz essa antena, eu não vou fazer. Eu necessito sistema de polarização. Sei lá, Pode você ser não está em nenhuma delas. Você não está em nenhuma polarização. Tá? Isso é no caso, a N é vertical. Isso vai ser Ah, tá, que o outro perna serve Essa só aqui é como plano dela. eu vou colocar 4 por Tá. Pois é, mas ó, tem o V invertido e tem a V normal, É a sabe? mesma coisa, a diferença é que aponta para baixo, você tem diferença, dá choro, dá um monte de coisa. E para cima, entendeu? É aquela história que a gente falou agora, qual que é a melhor antena? É aquela que você pode ter. Por que o pessoal faz a opção pelo V invertido para você fazer a antena de 40 metros? Porque são enormes, às vezes você não tem espaço para pendurar ela. O ideal seria você fazer ela no horizontal, numa altura que daria os múltiplos para você. Mas assim, veio invertido, falam muito bem com outras antenas invertidas, porque elas estão iguais. Estão polarizadas iguais. Entendeu? Agora, por que você coloca uma antena no polo bem invertido de 40 metros e não consegue fazer um DX com ela? porque os caras acham. Agora você põe uma. É isso que eu estou fazendo. Você põe uma 1040 que não é nada, você explode lá. É isso que eu estou te falando, que eu preciso justamente isso. Agora chegando no X, eu não faço DX em 50 metros. Porque não tem vaporização horizontal. Você tem uma existe nada que funcione isso tudo seja eficiente. Quanto mais banda tiver, menos eficiência. Tá. Aí vai perder eficiência. Muito. Tem algumas antenas que você propõe fazer isso, mas são caras resistivas com um pedaço de fio ali para. Certo, né? Na verdade, é uma enganação. Vamos lá. Mudou o assunto. Bom, os estádios. Eu comprei essa semana, para mim, mexer na minha antena, R$14 na Droga para mim, 30 metros, uma cordinha de 2,5 mm de espessura. De que material? Nylon. Eu já comprei um tempo atrás, lá na 25 de março, o pessoal vende bolo, eu não sei, como é o nome? Cadron, é forte pra caramba, inclusive Esse é o programa maior. raios UV e tudo mais. Esse que é o maior problema. Porque tem uma vez um poliéster, não sei o que, não tem rodamento. Dura 2 anos. Só. Foi 2 anos tem que Então, eu Para mim lá. E esses 2 anos esticada lá o tempo todo. Você vai usar uma hora, você vai esticar, guardar, você vai usar 1 hora, 2, um dia, 2 e tal, 3 vezes por ano, você Agora 10 anos. Vai para a vida. R$14 dura 6 meses. Não dura muito mais. não sei do que, Você vai deixar esticado lá para sempre, não tem que ser como aí é uma loja de grife, uma loja de grife e tudo mais, talvez seja um pouco mais caro, eu não sei. Pode ser que a gente consiga esse material, que a gente falei lá na 25, a um preço melhor. Existe só a Retela, você já consegue. Você compra na bitola que você quer, tem de preto ou branco, tem coisa para você escolher. Lá na Casa das Portas, que é o também, lá tem todo tipo de material que você imagina. Tem até o náutico, que é o ideal para a gente usar, para deixar estragado. É no centro, eu acho que é lá na. Perto do Mercadão. É na Florença aqui, É perto do Florencio, Cabral. Eu acho que é naquela Bola Sul. Eu acho que é Não lembro a na rua de trás do Mercadão. Hoje assim, aquela rua que vem lá no. É para lá no estado. É, Né? isso. e faz difícil. Cruza todo mundo, cruza a rua São Caetano, vai cruzando assim. Pois é, mas é. Galera, Cantareira. cara, eu tô ali perto, você me fala, eu vou lá ver.
melhor. Eu acho que o cara usa a vela do barco, A alfaiataria não é aquela que vende materiais de cozinha. Não, essa é a Paula Souza, fica mais pra cima. Acho que lá também deve ter uma casa isso. Qualquer coisa dele. Mas é perto, essa daí cruza com a alfaiataria. Bom, isso daí é mais fácil. Bom, de pó, a gente vai dividir em algumas partes. Isolador central, tá? Em PVC ou branco, cerca de R$5. Então, eu não sei o preço. Desculpa, eu vi a peça, mas eu não vi o preço. E uma opção, mas de PVC é a cruzeta. É a mesma coisa, tem um outro do outro lado. Você pode fazer também vertical. Entendeu? Vertical, inclusive, se você quiser, você pode virar e poder ser já um dos elementos. Se você quiser fazer uma direcional de 3 elementos, por exemplo. Sim. Você pode virar e assim seria o T, né, para cima. Se você girar tudo, ele fica um T de lado, você tem 4 pontas, junta com mais um T aqui e outro aqui, você teria A resistência é. Não, mas esse tipo de material, não. A gente tem um vídeo, eu cara fez, Funciona toda. não, fica meio mole, Não né? é óleo, mas Mas custa assim. Sim. A gente vai ver É o vídeo. fantástico. essa é a perfeição. Não, nem a coisa de mole, né? Lembra? Você pode Aí faz parte na seção dos vídeos, tem várias opções. Tem o PVC, que é o protótipo da multipola que foi feita. Ó, esse daqui é o que ele usa, ele recomenda, que não sei se alguém conhece, isso daqui é o cano de água quente, né? Esse não é PVC. Não, esse é CPVC. Isso aqui não é PVC. É a solução, né, que o pessoal fez de plástico por cano de cobre. Então, o pessoal colocar água quente dentro da casa, antigamente era só tudo de cobre. Mas eu fiz esse teste de resistência. Esse tubo ele é mais flexível que o PVC. O CPVC é mais flexível que o PVC. Não sei, O entendeu? uma coisa importante, o PVC marrom não serve para você for trabalhar na RF. Ele tem componentes metálicos. Esse é um monte de balão dentro de cano de PVC. Aí o pessoal falou, põe balão na antena? Não. Os balões são tudo mal feito. Então, o que no projeto original lá do W3FF me indica justamente isso daqui. Pela fácil conexão, por ser um material bem fininho, leve, resistente, então me indica que seja feito com esse tipo de material. Então, o que você faz? Você faz isso aqui, por exemplo, seria como se fosse uma bobininha. A bobina seria isso daqui. Então, você teria já na parte que vem do T, você colocaria a bobina aqui. Aqui você viria com outro desse, né? Obviamente seria aqui. E aqui você já sairia com a telescópio. Então é bem prático, bem leve. Se quiser passar para o pessoal ver como é que funciona. E a primeira sessão ali você faz com esse tubo que passa o fio por dentro. Ou até por fora, com espaguete de carne e pode ele. Eu acho que sim. As outras opções são o cobre, tubo de cobre rígido, mas aí eu acho que fica um pouco mais pesado. E mais caro também. Mais caro, muito mais caro. Tem o tubo de latão, também é pesado, é caro. E tubo de alumínio. Eu acho que tem que fazer uma opção mais comercial, para a quantidade que você tem exatamente arriscada. A bobina, bom, a original é essa daqui, da Whiteboard, é uma forma injetada. Nada impede da gente fazer uma peça dessa usinada, depois fazer um molde e fazer de resina mesmo. É pesado. O problema é o peso, esse não é pesado. Ou até fazer de PVC. A gente pode na usinagem passar uma fresa aqui, fazer um molde. Também é possível, uma outra opção. Ou simplificar tudo, né? Não precisa ser aquele formato. Uma vez não precisa ser. Não. Pensa. Exato. O ideal ali é que ali tem um espaçamento de um fio, né? De um fio, Sabe o que eu vi
coloquei uma vez, não sei se fica bom, é você pegar aqueles sucos de convite, que ele já é todo Anelado. tem já aqueles negócios, você colocou, você comprar, ou seja, que dê para fazer a bombinha, assim, um tamanho maior, não sei se tem maior do que uma polegada. Eu não sou desse. Eu acho que é vermelho, mas. Porque ele já tem aquelas ranhuras. Mas aquilo não é rosca, viu? Não é rosca, esse aqui não é rosca. Mas você pode seccionar ele em 4 e você espaçar. Então você pode ir fazendo a rosca em casa. Você vai Você corta ele, só usa ele PVC e usa ele de forno. para ele poder fazer esse espaçamento aqui. Você desloca ele um pouquinho, né? Corta ele no meio, ou em 4, então ele fica cada um espacinho, você desloca ele para você fazer a rosca. Posso ficar no comentário, ele não vai ver. Não, mas depois que está pronto, Cabral, depois que ele está pronto, depois sai, cara. Não tem problema. É só que você falando, ele vai ficar muito tempo exposto, não vai ficar lá. Não vai ficar direto, né? Para você montar, usou, guardou. Eu acho que mesmo essa da Bradipole, se você deixar muito tempo, acho que ela vai começar a desgastar. E antena ou telescópio, que é a opção de alumínio, de novo cobre, de novo latão, que são caros, né? Ou de alumínio. Agora nós temos opções que eu encontrei aí sem querer. Esse tubo mais fino, na verdade, são 2 tubos de alumínio que eu comprei na Casa Aerobras para fazer uma aeromodeiro, que a cabine não fazia até hoje. Eu ia fazer uma de cobre. Porque isso não é comercial, não acho lugar nenhum isso. Acha só na Aerobras, é alumínio aeronáutico. Isso aí não acho lugar nenhum. E a última haste é uma hastezinha de inox de soldadinho. Tem um tubinho ainda, tem uma outra seção. Tem mais uma seção aí. São 3. E esse aqui, sem querer, eu subi lá em cima do prédio essa semana para olhar nas antenas. Eu achei que só ia jogar uma É tubo de TV. De TV quebrou de alguma TV. Também não acho comprar, também não acho comprar. Esse é difícil de achar. Tem uma antena TV lá, esse tubo lá, guardei tudo. Justamente pensando em fazer uma antena. Difícil de achar. Esse é difícil de achar. Parece que acha fácil. E é barato, né, cara? Passou já? A hastezinha de inox você compra na casa de solda. É 20 por quilo. É só pontinha aí de nylon que o torneio da empresa fez para mim. Porque eu copiei uma. Não, isso daí eu estava copiando uma Nagoya. Então ele fez para mim fazer a hastezinha de cima da Nagoya. E esses 2 tubinhos de alumínio eu comprei na Aerobras. Esse aqui também? Também. Serve já usar um pedaço dele para outras coisas. Se o alumínio deve custar aí R$10 na Aerobras. É caro, é isso. Não pensa nada. Se for considerar pelo peso de alumínio, não é nada. Precisava ver se a gente comprasse no lugar que a gente monta, a gente conseguisse a fonte para comprar diretamente e uma quantidade maior. Talvez saia mais barato. Sabe onde vem esse negócio super aeronáutico aí? É o RBB, que já me falou, a gente comprei lá. Vou explorar aqui atrás desses tubos. Porque isso daí, porque a gente tem essa dificuldade da antena telescópica, que aqui no Brasil, não, pelo que eu ouvi nessa oficina, o pessoal comentou, não sei se é verdade ou não. Eles me falaram que até algumas empresas que fabricavam antenas telescópicas no Brasil fecharam as portas. Tudo que tem antena telescópica hoje no Brasil vem da China. Não tem mais fabricantes aqui. Bom, então o que acontece? A gente não tem opção. Ou a gente tenta fazer uma mescla do que a gente acha que tem na telescópica curta aqui e complementar um tamanho ou em tubo de PVC ou nesse método aí, ou parte direto para esse método sem antena telescópica. Ou então a gente importa o original que o cara desenvolveu esse projeto lá para fazer. Uma outra opção é você fazer a base dela, tudo rígido,
vários grupos líquidos de diversos tamanhos, vai estar na banda. E a ponte, você usa uma telescópio normal, um metro pouco, que conta do carregador. A telescópica ela veio justamente para evitar tudo isso, né? De você ter um monte, ela fica puta de um trambolhão de PVC. E é uma coisa só e é justa para várias bandas, né? Seria a facilidade. Custo-benefício, né? Custo-benefício fazer uma peça, como mais você vai usar torneiro, você está ferrado. Um negócio que o cara vai fazer é 50 pontos, tá? 2 é 100, 4 é 200. Daqui a pouco você vai ver só de torneiro por 500 pau. Você tem que tomar cuidado com isso. A hora de torno é caro. A ideia é a gente não Você pega um torneiro e fala assim, não, você vai vou fazer para todo mundo, tá? Então, a ideia é a gente não utilizar para nada. Não usar usinagem. Não usar usinagem fora. É a gente tentar fazer o método mais simples e eficaz com um material disponível, uma demonstração qualquer. Por isso que a gente está esbarrando justamente nessa ponta telescópica. Se a gente conseguir isso daí, ou a própria, esse daí que para mim está sendo a dificuldade maior. Porque isso daqui não é tão caro, é barato. O fio também, eu não sei se vai chegar no fio também. Não, já passou. Então, a gente precisa também, pela tua experiência, qual o melhor fio que a gente poderia utilizar para fazer essa bobina? Não, o fio da bobina e o próprio fio da própria Isso é bibona. bem fácil, porque você vai na vida e você compra o fio que você quer. Não, mas qual o melhor? Mas eu acho que o melhor fio para você usar vai ser o fio que cobre desencapado. Deixa eu falar, desencapado. Porque você usar o. Mas na hora de fazer a bobina não vai dar problema? Não, você não tem que fazer isso, é fácil, não tem que estar em cabeça. Você vai, quando você for enrolar isso, você vai enrolar 2 fios. Um barbante e o outro é o fio. Aí depois você tira o barbante e ela ficou com o espaçamento Como usando sua ideia no conduíte? Você só quer fazer fio de uma almofada de óleo. porque você vai ter que colocar, tem que sim. participar depois para poder. E garanto a você, você não vai querer raspar isso. A não E o encapado dá diferença na hora de transmitir? Encapado? Não. Você tem várias turbinas. Você pode fazer encapado e quando você faz isso, ele já fica automaticamente com o espaçamento. Mas tem um inconveniente, que você vai ter que desencapar ele, onde você vai ligar. Não. Esse caso aqui. turbinas. Não. Várias turbinas. O projeto original dele é você fazer, vamos supor, para você usar. Várias turbinas é o caso aqui. Então, para você usar 10 metros, no projeto original dele, você não usa bobina nenhuma. Você coloca o T, faz suas conexões, aí vai com a telescópio. Vocês estão no projeto errado. Não, só estou Vou falando. explicar. Tem um outro projeto, posso passar para você depois. E aí é uma bobina para cada banda, com todas as medidas, com o seu telescópio. Ele está falando, ó, em 10 metros desse projeto você não usa bobina nenhuma. Para 20 metros ele tem já uma bobina, não, para 15, né? Para 15 e 17 já é uma bobina. Então você desconecta, coloca a bobininha de 15 a 17 e pluga lá. Aí você ajusta, da 15 é uma medida, para 17 é um pouco maior, né? Aí você quer trazido para vocês esse projeto. Aí você quer para 20 metros, você tira essa bobina, põe a bobina de 20 metros e aí você vai no final também com um ajuste da antena telescópica. É assim que funciona. No projeto da Bandipod. Não, porque a Bandipod é uma bobina só. Não, a Bandipod é caseira. Não da Bandipod é especial. Essa que você está falando já existe. Eu tenho lá, já estudei ela, já fiz esse projeto. A primeira antena que eu fiz com bobina foi essa. E ela tem uma bobina para cada banda. É bem mais fácil de fazer do que a Bandipod. Eu não lembro o nome, senão a gente vai pesquisar agora. Existe o site, coloca primeiro o caminho mais fácil, por favor. Existe o site do W3FF. Vamos no site dele, pode ser? Ele já está no. Aí. Está perdendo ali a parte. Aqui no canto esquerdo, ele tem lá a parte dos projetinhos que ele disponibiliza. Vamos ver se eu vou imaginar. Isso aí, ó. Tá, mas é aqui que tá, não é? Não, é lá. Tá pequena. Ah, porque ele tá Aí tá bom. É, vamos ver se fica. Aí, Aí ficou? Tá bom? Tá bom.
Aqui, ó, passa um curso para mostrar aqui. Ó, aí você tem, coloca nesse de baixo. Você clica só lá, tá vendo ali? Ali é a double stick e embaixo é a comercial. Então ali em cima é a Buddy Poly, home brew que eles chamam, que é caseira. Você clicando ali, aparece aqui, ó, justamente que é o projeto dele e o Word que ele disponibiliza. E esse é o projetinho, ele dá a história da Buddy Poly, como é que isso foi feito, o que ele queria fazer, ele falou que ele queria uma estação portátil, né, de caminhada e tal, ele queria todas essas bandas. Depois, se vocês quiserem entrar lá para ver com calma, aí ele coloca lá ó, as partes para você fazer essa de polo caseira. Então é tubos de CPVC, que é esse aqui. Aí você precisa desses acumuladores, né, que são as luvas. Ele precisa lá de um D. Ele vai dando tudo que for necessário. Aí depois ele chega na parte do fio, que ele coloca lá para fazer as partes de. Diz até para você comprar um carretel, ou mais, você pode fazer várias bobinas. Até a parte do RS Parts lá. As ferramentas necessárias. Um pouquinho mais para frente, já vai ajudar aqueles gráficos dele lá. Aí, tá vendo? Isso daí são as bobinas que ele faz. As conexões ali de fio, né? Entendeu? Aí o que acontece? Essa daqui de cima, essa de cima é de 20 metros, é a bobina para 20, a outra é de 15 a 17. São só essas duas que ele usa, porque a bobina vai de 20 a 10 metros. Você pode usar 10 metros direto, né? 10 metros direto. 12 porque não tem aí. Não, 10 e 12 é só o comprimento do tubo sem Você faz só na telescópio. para você usar 15 a 17. Esse aí é o aí você vai descendo, só para ter uma ideia de como ela fica montada. Aí são as antenas telescópicas que ele coloca um pedaço da telescópica dentro de um tubo desse aqui, ó. Então ela fica embutida aqui dentro. Mete o parafuso, pronto, já é. Não precisa de parafuso, ele coloca ali fita isolante para poder ajustar para ela ficar mais ou menos para ela ficar sambando. Ele passa Fez uma bucha de isolante. ele fez aqui, ó. É bem Bem simples, ó. Ele colocou aqui fita isolante e fita isolante na antena original. Depois ele colocou esse tubo, ele vem até aqui, ó. Isso aqui está aqui dentro já. Esse aqui está nesse aqui, ó. Então o que é isso daqui? Para não ficar sambando lá dentro. Então ele coloca para dar um ajuste melhor. Ó, a parte do PVC, que aqui é a única peça de PVC mesmo desse projeto. Que os outros são todos CPVC. ali para usar o CPVC, que não bate. Então, esse daqui, o que ele fez? Ele cortou um pedacinho desse tubo aqui, né? Isso daqui basicamente é isso, isso é isso, isso é isso. Então o que ele fez? Lógico, menor, né? Porque aí é o tamanho do T. Então isso daqui fica embutido aqui dentro. Ele seria isso mais ou menos. Então ele fica isso, ó. Ele está embutido aqui dentro. Só o apoio, né? É justamente para ele não sambar. Ele colocou uma peça aqui para poder conectar, para poder conectar. Se você achar conveniente, você poderia só colar essa peça, por exemplo, no T. Mas ele colocou isso daqui. Que não dá, porque o CPVC é incompatível com o PVC. Então ele fez dessa forma justamente por isso. Então ele colocou internamente aqui. Por isso. Que é aquilo que eu falei. Aqui poderia ser uma cruzeta, né? Se você quiser tirar aqui, por exemplo, ó, você pode usar ela com uma joystick, que também é um projeto, ou com uma aérea. Ou até uma vertical com duas horizontais. Já está lá. Já está lá, então isso aqui, ó. O projeto em si, isso. Quando você usa ela sem bobina, ela é para 10, 12 metros. Colocou uma bobina, depende da bobina que você colocar, ela vai. Você vai pintar uma antena da hora, você vai Sim, justamente é isso. E aqui você ajusta, né? É o leg.
Desde que não seja um cabo celular, porque o cabo celular não serve para choque. Aí é o que ele fez, na verdade. Parecido com o final fação. É bem prático. Então, vocês notam que existe uma cor vermelha e uma cor preta. Por quê? Porque essa antena, eu não tenho certeza, a comercial eu tenho certeza, acho que essa daí também. Ela não fica com o mesmo tamanho dos dois lados. Quando você estica para você dar a medida da parte da telescópica, um lado do vermelho tem que ficar, sei lá, com 4,30 metros, o outro fica com 4,10 metros, por exemplo. Não é o mesmo tamanho do Eu outro. não consigo entender por que ele fez. Mas ele te dá, inclusive, depois. Por isso que tem essas duas cores. Não tem. Alguns dizem que isso alarga a banda, mas eu não sei, porque ela fica desbalanceada. Então, mas aí é por isso que tem essa cor vermelha e preta. E coloca isso justamente para até o próprio caminho aqui, ó. O vermelho, se não me engano, é positivo, é isso? Seria. Provavelmente, né? Provavelmente. Da antena, seria a parte interna. Aí para você ajustar, 12 metros, em 10, usa. Aí ele te dá as medidas, ó. Tá vendo? Ó? A medida vermelha, o lado vermelho e o lado preto. Tá vendo? Ó? No caso de 10 metros, você não usa bobina, longa, né? Porque bobina, você tem que um dos lados para o vermelho, você usa 4 seções e meia daquela telescópica. E a do lado preto, você usa 4. Você vai ser analisado depois com 15 metros? Faz sentido. Não faz. Talvez foi a forma que ele achou de ajustar esse troço, pode ser. Entendeu? Ó, 15 metros, por exemplo, um lado são 3 seções, no outro são 2 seções mais 2 polegadas. Esse cara deve ter andado em volta dessa antena. Ó, 17 metros é um caso bem peculiar. Ó. Um lado são 5 seções, no outro são 3,5. Você entendeu? Então, esse é o ajuste que ele achou melhor para essa antena. Não sei o porquê, que nem você falou. Se é que mexe mais com a antena, está achando estranho, imagina a gente. Não faz sentido. Alguma coisa tem. Então, se é interessante ou não, a gente pode até fazer testes, né? Vamos supor, coloca uma medida menor, outra maior, coloca as duas iguais, vê se dá uma diferença. É que, às vezes, a diferença está muito distante, né? E talvez não tenha essa opção. Né? Talvez ele fez isso para ser uma cartedância mesmo. Eu estacionar na cartedância. Aí um nível de estacionário é 1 para 1. Não, você não pode pensar mais assim quando você trabalha com uma antena dessa. Melhor se souber. O seu rádio vai fazer 2, né? Então, daí para baixo. Acabou. Vai dar 2 e ela está perfeitamente sincronizada. Então, mas esse projetinho dele, ele te dá um beabá. Esse projetinho dele, ele te dá um beabá, te dá tudo que você tem que fazer. Então, esse projeto aí, ele te dá bem detalhado, ele precisa ter que montar e tudo mais, quer dizer. Não, porque todo esse Se funciona, isso daí. Mas com os dois já pega. Então, tudo isso que está aí é aquilo que a gente falou. A gente pode fazer testes, testar e a gente faz a nossa versão. Inclusive, depois dela pronta, mostra a pessoa lá do 3D. A gente fez assim, não achamos melhor assim, fizemos lançado. O que você acha? Ele pode, porque ele tem inclusive um e-mail dele para você mandar lá para tirar dúvida. Ele dá consultoria sobre essa antena na parte de caseira. O pessoal do mundo todo pode escrever para ele lá e falar: por que é assim? Por que é assado? O pessoal que é bom no inglês aí, pode gastar o inglês e falar porra pra lá. Pode ser, por favor. Basicamente é isso. Aí coloca finalmente. não tem eficiência para inverter. Até 40 e 80. Ah, mas você tem uma anteninha de 20 para baixo, né? 20, eu tô brincando, é caro. 40 é mais fácil. Você deixa isso, você precisa de. É bom, quando vai ter a prova para passear?
videozinho lá que estava vendo lá no YouTube? Esse aí. Coloca. Eu acho que se você puder aumentar o máximo do seu áudio aí, do seu notebook. Porque no nosso. Não dá, não tem chance de mudar o P2 também. É o áudio põe tela cheia. Põe tela cheia pra gente. Esse daí é outro rapaz, eu não lembro o indicativo dele. Me fala no começo aí. Ele fez tá vendo? Ele fez uma auditória, só que ele colocou um balão. Ele utilizou esses tubos de pintura, basicamente, só que ele não usou o dele, ele usou o camiseta. Usou a cruzeta. Aí estão os braços, né, de CPVC, que ele já deixou pronto. As bobinas. Dois pares. Dois pares. Só tem 15, 12 e 20. Aí são as antenas telescópicas, aquele esquema que a gente falou. Sem tudo dentro do cano. Coloca um conectorzinho ali. Você queria conector. Para ele já era fácil. Cumprir isso aí. A gente pode desenvolver, ver qual o melhor conector que a gente pode colocar, ver qual mais prático, mais barato. Aí ele fez o balãozinho dele aí, que não é de PVC marrom, viu? Aí ele comprou esses negocinhos aí de. Colocou lá um. Mosquetão. Para ficar mais fácil de colocar esse nada. É muito prático esse rapaz aqui, né? A minha esposa é isso daí já é, se você quiser depois montar, uma antena direcional, isso daí. Ele precisa de mais. Ó. É para você montar a direcionalzinha dele depois. Legal, é efetivo, né? Lá, né? É bacana isso, né? O molecada se interessar. Isso daí ele vai, se você quiser usar o bud stick, você tem que ter um fiozinho para fazer o terra, uma lanterna. Então você usa um fio. Você coloca um maço só para cima e puxa um fiozinho. Ele vai mostrar todas essas variantes aí. E fazendo contato, melhor ainda, fechando o contato. Olha lá como é que coloca o maço. É que nem você falou, tem um negocinho preto ali para você ajustar. Colocou uma abraçadeira com umas abraçadeira de plástico ali, né? Gás da gata, que você fala. Aí já pluga ali, ó. Plástico. E ela fica firme. Muito bom. É bem fácil. Lá na hora de virar para ela, por exemplo, monta lá, mas só vai ficar no preço justo. Isso se ninguém se levar o olho para dentro, né? Quem está sendo fora aí? As bobinas, ó. 20 metros, né? Muito baixinho, será que você vai levantar mais? Mas eu acho que não vai levantar. Ele vai aumentar, ele vai montar, depois Está também. montando, mas ele sobe. Coloca as bobinas, não é prático o negócio, né? Muito fácil. Ali você já coloca a outra que é o telescópio, né? Tá pronto lá, né? Praticamente. Ele não foi alumínio, vai pegar. Isso na ponta, assim. Não, isso é normal. Mas se fizer também um estradinho assim. Não necessita. Mas isso daí é só para. É uma perfumaria, né? Se você está cortado, você tem que se dar. Ah, é o que ele fez, né? Ele falou que uma das modificações dele é uma cruzeira em vez de um T. Ele colocou lá, conseguiu colocar. Ficou muito bem feito. Caprichoso, menino. Muito caprichoso. Os caras ficam 6 meses na garagem, cara. O inverno todo se preparando para fazer isso aí. No verão, tá no parque, mostrar.
1, você mete no fio ali, não vai necessitar. Não, eu sei, mas é muito peso ali. Ó. Vai o nozinho lá dentro do cano, o nozinho vai segurar. Eu sei, mas eu acho que esse balão eu poderia ter fixado ele nessa parte aí, ter colocado um elástico, qualquer coisa ali. Mas esse balão não é qualquer um. É um nome que você Ah, ele já tem a medida dele lá, que ele Eu não não sabe. tinha mais para deixar ele fixo lá. Olha lá, fica bem pegada, né? Não, mas não tem problema, ela vai ficar bem assim. Sim, Aí tem que aí vai medir, né? quantas sessões? Quantas sessões? Mas esse negócio de sessão, ele tem o tamanho. Dessa não tem, aí. É aquela sessão. Nosso caso não tem que fazer com medidas. Exatamente, mas a gente precisa saber. Exatamente. Então a gente tem que fazer a melhor medida que vai ser interessante para a gente. Que fique compacta. O casal vai sair. Já está ligado no carro. Ó, isso daí é o esquema de ser uma butt stick. O butt stick você tira as duas de lá, coloca para cima. Ó, uma vertical e aqui ele colocou um fiozinho. Ó. Na outra ali, ó, é o fiozinho para dar o pano terra. Ligado no outro polo, seria a malha, né? Sim. Tá. Aí vai subindo, ó. Então, esse fiozinho aí, como não tem turbina, tem que ser igual a Não, o fio ele é de acordo. Então, o fio ele é de acordo com o pano que é. Nós usando 20 metros, é assim também. Então, você tem uma medida. Ele já marcou, eu já fiz isso também, ó. Ele marcou no fio também, que tem uns esparadrapos, entendeu? Vamos supor, para 15 metros até aquele esparadrapo. Ele já marca ali e já coloca no chão. Por exemplo, se ele quiser, vamos supor, 20 metros, vai ficar um pouco maior. Então é a mesma medida, ele só iguala qual o tamanho certo. Essa é a forma que ele fez direcional. Ó. Assim, né? Ele fez umas 3 elementos, 6 metros. Ó. Se funcionar. Ele pegou a mesma coisa, tudo isso de CPVC, ele virou e fez ela ir para cima e colocou um outro. Vai, meu filho. Fala. Volta um pouquinho ali na barriga, volta um pouquinho, quer dizer, não, tá bom, isso aí. Mas bem plástica a coisa, cara. Você vê um tubo de pintura que ele fez? O que é legal, você vai ver, ele tem um telecastro, né? E ele fecha os contatos com os caras. Olha lá. Isso é para 6 metros. Nessa hora que eu acho isso. Isso, Você dá uma variedade de coisas com uma só. Só os acessórios. mas é tudo barato, né? Você faz Por isso que eu falei, precisa saber qual a melhor forma de a gente poder construir isso aqui. Esse é a nossa. Ó, ali, por exemplo, ó, ele não precisa de tudo. Ele colocou praticamente esses telescópios uma dentro da outra. Ó. Ele colocou uma porca dentro, dá para ver direito, mas tem uma porca que está colada aí dentro. Duas porcas, uma dentro da outra, para ele mosquear. Eu mostrei ali, ó. Não sei se ele colocou só um fio isolante na porta para poder fixar, não sei se ele colocou. Olha só. Que prático que é. Mosqueou, mosqueou ali. Eu bato na porta, você está esquentado também. Aí tem lá o. Essas porcas vêm lá. A porca desse tamanho lá. É uma porca muito compridora. Ela alimenta. É desse tamanho. É uma inteira só, né? É um tubo, né? É uma porca. É legal. É possível.
6 metros, um negócio Não. um ano esperando aparecer alguém. Não, mas é uma opção. Para ver se vai ficar 2, 3 horas para cá. Não, mas é uma opção. Quem gosta, né? Sim, mas 6 metros é. Sim, é sério. Mas é uma opção que ele deu, velho. Bom, um teste de HF, talvez. Ah, sim, não conteste, sim. Só mais um pouco, você não está na Em conteste, tem que pensar. Aí, agora tá fazendo chutada. É em 15. E não dá pra ouvir bem, mas o cara falando 5,9 aqui, 5,9, ele quer repeso. Nozinho. Ele tá de multipole, não. Seria multipole em 15 metros. O cara que já fez isso sabe que isso aqui era o seu projeto, negócio desse. Funcionou! Uma vez eu peguei, Muito louco isso aí. eu tenho uma ATA 120 e eu queria fazer ela funcionar em casa, não no carro. E eu não conseguia funcionar de jeito nenhum. Não dava estacionária e tal. O que eu fiz? Eu peguei um tripézinho desse, arrumei lá uma caminha e coloquei lá, fixei mais ou menos, precariamente, só fazer um teste. Eu coloquei lá a ATA 120 e não dava estacionária. Aí o que eu fiz? Coloquei um fiozinho. E nem ele fez, ele colocou um fiozinho, não sei o que, pedi pelo menos as medidas que eles dão aí. Comecei a fechar contato com o pessoal da Europa, meu. Cara, até furei, tem um vídeo melhor isso aí. 120 é aquela Não, a ATA 120 é aquela que você colocar, você. É automático. Ela sobe e desce. Não é a 100 que era. Eu tenho a ATA 25. Eu tenho isso, o manual. É a ATA 25, que é a manual. Não, 25. A 100, não, a 100 e a 120 não são. Ah, 100 é uma corrente diferente. A 100 é mais antiga. Ela tem tipo um sanfonado embaixo. A 120 é um tipo reto. E mais que 120 quebrou. Acho que o micro. Só que os caras sempre. Ah, mas também está quebrado? Ah, 100. Quanto tempo já está quebrado? Pode levar, Quem é isso? Não, em momento você tem que ser abrir. A pesquisa só por Alfa Telecom, Cabral. Alfa Telecom. Ô Cabral, procura a Alfa Telecom na feira digital, você quer ter lá. Aos contactos não dá novo. Vou digitar no YouTube que eles falam, por exemplo, do negócio da vídeos dele, você fica besta. Você teve um vídeo do site também? Acabou já? Então, essa daí, gente, é a nossa intenção da gente montar uma antena. Então a gente esbarra nisso que a gente falou. Desses probleminhas aí o principal deles aí é o telescópio. A gente não tem aqui no Brasil, ninguém fabrica. Para importar na China, não achei também no site chineses nada que tivesse um tamanho aproximado. Tem um telescópio que não veio Wire, né? Então é isso, ou a gente improvisa com tubos de alumínio, para dar um tamanho aproximado, ou a gente faz a compra mesmo lá dos Estados Unidos, que a gente falou, de pequenas quantidades e espera chegar. Eu já comprei algumas coisas lá, mas eu comprei assim, comprei dinheiro, eu comprei aí chega várias vezes, vai chegando, Vai numa paulada. Você chega numa paulada, o cara que recebe, pô, esse cara comprou para revender. Daí, Mas o grande problema, sabe o que é? É que, vamos supor, pequenas quantidades, o frete é alto. Aí, se você traz uma quantidade maior, o frete não muda muito. Aí você começa a encarecer. fazer o que vale mais a pena. Não, você começa a encarecer. Vale mais a pena. Entendeu? Então teria essa opção. Eu acho umas 4 peças, né? O cara montar, deixar Até vocês peças dá. Vamos, chega aí, São 6 anteninhas, meu. É mocinha, velho. Você tem que imaginar que quem está olhando isso aí, o cara dele, que não sabe nada, o cara da Receita Federal louco para te ferrar. Mas Você 6 vai bater o anteninhas. olho, o balão também não tem. Porque eu já pensei em comprar 3
6, eu pensava em fazer esse projetinho da 3 porque são 6 mil. Mas é bom ser, porque esse grande é um negócio complicado. É só quando dá para propagação e ela abre e fecha muito rápido. Então, se você está portátil, não é como você não tem o investimento não vale a pena ver o social. Não é bom você gastar o seu tempo lá, entendeu? De montar tudo, isso vai deixar frustrado. Vale a pena, Isso vai deixar frustrado. Vale a pena algum estudo. Eu penso assim, tem que fazer, mas isso é incentivo. E aí, sugestões? Alguém tem alguma sugestão? Mas está tudo mastigado ali. Não, mas o lance da telescópio, por exemplo, onde vai resolver? Cada dia eu faço desse jeito. Para fazer desse jeito, pelo que ele dá, se ele tiver de qualquer medida desse tema, qual é a nossa 3 metros. Cada tubo desse aqui tem mais. Ele vem com 1 metro. Fabricante de telescópio vai um pouquinho menos, 2,5. 2,5. Você vai ajustar a antena para 10 metros, para todas as plantas, 10, 12, 15 e tal. Do jeito que ela está aqui, a antena telescópica ela fica menorzinha. Do jeito que ela está em 1 metro, não dá para chegar No momento. Então, precisa pensar nisso. Você entendeu o que eu falei? Entendi. O telescópio ele Mas o precisa- metro tem alguma antena que fica menos de 1 metro? Não sei. Então, precisava ver o projetinho Esse é o mesmo. projeto, Para ver qual que é. Volta lá para o projeto. Ao dele, né? Não sei lá. Quando ele mostra lá aquela parte de quantas sessões e tal. O que não se acha telescópio é de 2 metros e pouco. Antigamente eu comprava para fazer antena, tem 2 metros e 60 mais ou menos, antena de aire em caminhão. Justamente. Essa Mas essa daqui hoje. Não, jamais, né? Entrar em contato com a RUF, com a. Tem, mas não faz mais. Precisa ter de caminhão lá. Mas a de caminhão é a mesma coisa, ela não vai colapsar tanto. Colapsa assim, cadê esse tamanho? Não sei. Você vai achar suficiente? Ela tem 2 suportes, ela suporta um suporte aqui. Que empresa? Não sei, agora precisa procurar. Então, mas essa antena, eu estava pesquisando em termos de preço, ela é muito cara pro que a gente precisa aqui. E ela não tem parafuso na ponta, que é aquilo que já vem. Não compensa, eu acho, você comprar essa antena em face da outra que já está certinha no projeto. Eu falei isso. Talvez compensaria mais comprar outra Essa, monta um protótipo. E a ideia, cadê aquelas medidas lá de mola, lá de Lloyd, lá de... Não, acho que é mais para baixo. Parece. Ela que tem a seção branca e preta, vermelha e preta. Não, acontece. Ela é isso. Aí, então aí, ele diz aí que no máximo aí, eu estou percebendo, são 5 sessões, é isso? polegadas. No máximo são 5 sessões, é isso? Todas as sessões, máximo 9 polegadas. Ou não? 12 metros ali. Dá 9 polegadas? Não, 10 polegadas ali. Aí tá polegada, mas não acontece. Bom, sim, é uma ideia da leiteira. Não. 2,70 m. 2,70, funciona. Não acontece. Isso aí. 2,70 m é o tamanho realmente de uma antena dessa de areia de caminhão. 2,70 m por aí. 2 metros? Eu lembro que eu usasse feito, Mas acha? não sei se acha o vídeo. Foi lá no PX, pô, em 1976. Acho que o braço vai ser aqui, ó. Você tem para caminhão, tá para descer. Ó, vai ver Não, os presidentes. Dá o presidente lá da Não, aqui da Anhanguera. E tem ela da do bastante metros. Olha, Então, vamos ver o preço dela. Você é comprar mais coisa, agora não sei. Consulta aí na internet, qualquer coisa. Outro dia eu vi o preço dessas antenas de caminhão aqui. Elas custam acho que uns R$70, tá? 2,74. Eu comprei mais coisa. Então, o que eu falo?
Ou então é no site, né? O site é Esse jogo não tem problema. Esse jogo que está no mundo, ele faz contato, algum ponto ele faz contato. Você usar o máximo que você puder. Esse joguinho que dá, Não importa aonde faz contato, o problema é o comprimento. o grande problema é isso aqui, ó. O problema é que dependendo se ela cair muito, ele começa a sair dele. Mas é fácil. Não, nem tem também. Pode ser uma fita. Antes você coloca aqui, ou então você coloca numa chuva de cima e uma aceleradinha. E para. Aí o ideal seria realmente fazer assim. Bom, tem mais acessórios. Mas não, uma fita. Provisório, vai Chegou cedo no almoço. Então digita no rei do som, antenas telescópicas. Aqui, ó. Não, Aqui tá mostrando toda a roda deles. Quando vai explicar alguma coisa, aí você vem pra cá é o zoom. Você pode já marcar o próprio Tá? Aí você dá uma ajustadinha assim pra. Quando eles voltarem a conversar. Põe uma fitinha aqui, uma fita durex, um ficcionante, fita durex. Depois tira. Nessa hora, você, vamos supor, quando você estiver ajustando ela, fazendo um ajuste, você, vamos supor, achou que vai ser uma ajuste. Marca aqui para 10 metros. Já põe a fitinha aqui. Diâmetro 5,6 centímetros. Fazer antena? Vamos fazer. Não, a ideia Alguém vai lá correndo. chama o cara aqui. Chega com 3 aqui. Qual é o telefone? 2 mande. É que tem esse aqui. 2. 2 é o 4. 9, 4. 5, 8, 2, 4. 5, 8, 2, 4. Não, tem essas duas assim, pô. Ah, Deve ser do lado. Trabalha a tela. Opa, chamando. Você chegou atrasado lá correndo. Alô, bom dia. Por favor, eu gostaria de uma informação sobre a antena telescópica. Antena telescópica. Tem detalhe? Eu estou vendo aqui no teu site uma antena. Tá no teu site? celular, é aí do som lá, né? Outro dia eu liguei no lugar e falei assim, aqui é do São Paulo. Oi. Olha, eu estou olhando no teu site aqui. Bom dia, Edson, primeiro, né? Desculpe, aqui quem fala é João. O código que eu estou vendo aqui no seu site é o 1017660. 1017660. Ela quer dizer. Não está falando nada, não está falando nada. Nem que está faltando, nem que é. Tá. Essa verdade, olha, para facilitar a nossa vida, você faz o seguinte: eu estou precisando de uma antena telescópica de mais ou menos uns 2,5 metros para cima. Centímetros, né? Então,
ok. Mas não tem mais problema. Ah, tá. Alguma antena telescópica acima de 2 metros aí o senhor teria ou para encomendar? Ou então se a gente unisse duas antenas? Mais 1 metro e meio, eu uso Mas não tem isso. Não tem como. Ah, ok. Não tem fornecedor de material. Entendi. Mas eu tenho não tem telescópica, mas é coisa de formato. Ah, ok. A gente estava discutindo aqui uma antena de caminhão para M, uma antena grande. O senhor também não tem ela, né? Na Santa Efigênia? Tá bom, então. Muito obrigado. É milímetros. Então, mas aí que tá, foi bom achar essa. Porque nós estamos falando que você pode usar 1,5 metro com mais 1 metro, ou mais 1 metro e meio. Você põe na boca. Aquela coisa de você ficar pelo menos já facilita. Você não precisa ter tudo aquilo. Porque, na verdade, quando você usa lá, quase sempre você usa lá completa, você diminui 2, 3 gomes ali. Não, acho que 1,5 metro é suficiente. Mas ele não tem mais também, no máximo é 30 centímetros. Não, ele não tem, 1,5 metro, acho. Ah, 1 metro eu já achei no Mercado Livre. então pronto. Pelo menos a última pontinha lá, você facilitar a tua medida. Mercado Livre, na Sufigênia tem, na. Escapou o nome. Casa das Antenas. Não. Multicomercial. Multicomercial. De 1 metro tem. Já. Se dá uma limpada lá nas antenas, Com certeza alguma coisa. Não posso, já olhei nessa oxigênia, o pouco que eu olhei, não tive muito tempo para ver isso. Eu não achei. A máxima que eu achei foi de 1,20. Você não vai achar na Santa Efigênia, você vai achar nas Duque de Caxias. Na Duque também pode ser. Na Duque de Caxias você vai achar isso. Lá tem acessório. Mas ela é acessório para carro. Não, mas aí é isso que você quer. Você não quer para gravador, para nada. Na verdade, no máximo. na verdade, a gente gostaria mesmo aquelas de caminhão, né? Olha, E você acha uma ou duas, cara, você vai chegar. eu achei essa. Mas eles falam? Ele tem o telefone lá? Ela já. perto da minha casa O ali. pessoal que vende essa coisa também. Só que o preço dela, a unidade, Facilita. e já é uma pessoa do projeto, ou você fazer É uma antena simples. outra pior você já fazer a mina, que acho que começa a ficar muito pesada, né? E própria sensibilidade ela ser telescópica facilita porque o transporte, ela faz pequenininha, e o peso. Alumínio. Ela pesa menos. Ela é levíssima. Essa aqui é quase 3 metros e não pesa nada. 250 watts aqui aguenta. Eu acho que essa alternativa aqui de tubo de alumínio é a melhor. Eu também acho. Durabilidade, resistência, peso. Porque aqui é o que você já estava falando. Eventualmente, a gente estava falando que a gente poderia fazer um chanfro, né? Para não bater e não sair. Poderia ter isso daí. Mas eu digo assim, se a gente sabe que a gente vai ter, obviamente, uma tabelinha. Mas deve ter uma tabelinha já nos ajuda. Então a gente vai ver, vamos supor, a gente já pega uma canetinha, a gente marca aqui. Pega uma pincela, faz só uma marquinha e pinta. Não tem, mas diga se pode ser uma canetinha, qualquer coisa. Você marca aqui, vamos supor, 15, sei lá, 15 metros. Então você vem aqui, achou 15 metros, colocou aqui, você coloca uma fita durex aqui. Então ela não vai sair mais dessa posição, mesmo que ventar, ela vai ficar presa. Acabou, pronto. Ela não vai se movimentar. Não precisa nem ter aquele que a gente falou de fazer o chanfre. Eu fiz uma de móvel de arame, né? Toda jamqueada para várias faixas de 6 metros. Essa ideia de ligar o pessoal dos cadetes lá do Rio de Janeiro. Foi eu e o Gui que faz expedição lá na luta dele. Eles tinham uma jamqueada tudo, uma coisa tão facinho, até hoje não tinha coisa. Eu não quero fazer como? É uma de bolo, e ela toda, por exemplo, tem a faixa de 6 metros, tem um jambo, né? Você arranca o jambo, o resto da
quero usar 10 metros, eu pego um jampo de 6 metros, eu emendo e vou tirar o de 10 metros. Ele só usa para 10 metros. E assim por Mas era toda seccionada. toda seccionada. Você vai aumentar. E hoje ele está você tem a primeira sessão disso aqui, Sim. a bobina, segunda sessão. Aí você pode ter a segunda, terceira, quarta e sessão. Já nas medidas. Ela tem ela até 8 Você quer 40 metros, você põe todas as sessões. Você quer 20 metros, você tira a última sessão. Você quer 15 metros, você tira mais uma sessão. Mas é isso que eu digo, eu tenho que trocar a bobina. Não, você troca a bobina e troca a ponta. Sim, pode trocar também. Você troca as pontas. Bom dia. Bom dia. Montar uma anteninha para opção, porque o nosso grande problema era a parte telescópica. Sim. A gente não acha a antena telescópica maior do que 1,5 metro. Boa. Não, tem problema de cebola também. Isso é. Também. Não, mas essas tem caminhão lá na São Paulo, porque elas ficam ali, sofrem, estão lá. Agora, para a TRF, o que acontece com o material delas elas dão e tem uma diferença de velocidade, então o cálculo não dá certo, não vai precisar fazer um ajuste físico mesmo. Também uma das opções seria a gente fazer isso aqui. Fazer de Bom, isso também é legal. Eu vou ser desenho aqui que eu não estou entendendo, você está querendo chegar. eu peço um desenho. Você tem engenheiro desse desenho de códigos? Não. Também. Me dá o outro cara de desenho. Você tem o seu T. Nossa, cara, é pouco, cara. Lá tem, isso aí. Vai passar essa primeira sessão. Não, 82 centímetros. Quanto que é? 82 centímetros. 820 milímetros. 820. menor que você aí você tem a sua bobina, né? Tudo bem, a sua bobina você vai trocar conforme a faixa que você tem, certo? Tá? E aqui, na verdade, você não tem uma telescópio, você tem hastes rígidas, tamanho certo, ou seções rígidas. Você vai encaixando. Então, mas aí que tá. Para você não ter que carregar um monte desses aqui, porque para cada nome você vai ter que ter um desse. Essa que é a função. Você já viu, eu vi para você ajustar. Eu vi outro dia na. Isso aqui, ó. Senão você vai ter que ter um tubo desse para cada bando. E você não vai ter condições de ajustar. Vai dar fixo. Vai ser fixo. Outro dia eu vi na QST, o que ele fez? Pegou treina. Sim. Tá? Ele fez um sistema de contato na base do isolador, tá? E ele usando várias peças. Então ele puxava uma trena do comprimento que ele queria. Eu vi alguma coisa assim também. Mas é o princípio daquela. Como é que chama? Step. Tá, mas a trena em si, ela é um bom condutor para fazer Acho que faz uma diferença, porque você compensa no comprimento. Se o condutor é ferro, a velocidade do ferro é baixíssima, mas vai precisar de mais. Vai precisar de mais. Você compensa. Os caras fazem esse cara de antena, inclusive, para VHS. O cara, inclusive, ele tem uma montando terra, que tanto em materiais como os decks, ela treina. E aquele que fica enrolado, ele